no vídeo de hoje temos o que acredito que já podemos considerar uma tradição neste canal, que é, na metade do ano, fazer um balanço das leituras até então, de acordo com a tag dos 50%. Foi uma tag criada por um canal gringo originalmente, mas aparentemente o canal não existe mais, só que foi traduzida aqui pelo Geek Freak. Todas as informações da tag estarão aqui na descrição deste vídeo. E eu confesso que eu não me recordo muito bem como eu fiz nos últimos anos, se eu pensei nas respostas antes ou não, mas para este ano eu decidi fazer uma coisa mais espontânea, responder aqui na lata. Então acabei de abrir o meu vídeo do ano passado, vou deixar todas as edições linkadas aqui para vocês e vamos responder então. Primeira pergunta: qual o melhor livro que você leu até agora? O melhor... Freguesia do canal sabe que eu faço muito essa diferenciação, né, entre o melhor e o meu favorito, porque não necessariamente os dois coincidem e acredito que seja o caso deste ano. O melhor, sem sombra de dúvidas, considero que foi Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Finalmente um livro de Dostô que eu amei. Já li alguns livros do Dostô, a gente tem até alguns registros aqui no canal, mas eu nunca tinha realmente amado um livro dele, sabe? Entendia o lugar dele, merecido, aliás, na literatura mundial, mas não tinha rolado aquela paixão que eu vejo rolar com tanta gente. Mas com Os Irmãos Karamazov isso finalmente aconteceu. Agora, a minha leitura favorita foi O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Eu amei demais este livro. Mas enquanto do Dostoiévski eu indico com mais facilidade, porque eu acho que é um livro fácil de se gostar, O Perigo de Estar Lúcida não tenho tanta certeza disso. Eu acho que você tem que gostar muito da temática do livro, gostar de não ficção, gostar de ensaios também, porque a gente tem uma coletânea de ensaios sobre o mesmo tema em O Perigo de Estar Lúcida. Mas se você se interessa pelo tema, que é a relação entre loucura e criatividade, é basicamente isso que a Rosa Monteiro vai fazer, vai investigar ao longo dos ensaios que compõem esse livro. Vale a pena dar uma olhada. Eu vou deixar aqui um vídeo linkado para vocês, onde eu comento um pouco mais sobre o livro e sobre a minha experiência de leitura, mas acho que foi a minha leitura favorita do ano até agora. Segunda pergunta: qual a melhor continuação que você leu até agora? Olha, eu acho que para essa nós vamos ficar sem resposta. Se a Paloma Editora lembrar de alguma coisa, ela coloca aqui do lado para vocês, mas eu realmente acho que eu não li nenhuma continuação neste ano. Terceira pergunta: qual a melhor leitura de livro lançamento deste ano? É isso que acontece quando você só lê autores mortos. Bom, eu vou dar uma roubadinha. Eu realmente acredito que eu não li nenhum livro que foi lançado neste ano, publicado pela primeira vez, mas eu li um livro que ganhou uma nova edição neste ano e eu amei. E falo de Umberto Eco e seus 6 passeios pelos bosques da ficção. São conferências que o Umberto Eco deu em Harvard. Umberto Eco, caso você não conheça, é mais conhecido pelos leitores como o autor do famoso O Nome da Rosa, que é um dos meus livros favoritos. A gente tem resenha para ele aqui no canal, vou deixar na descrição para vocês. E nessas palestras ele aborda a narrativa de ficção, alguns elementos ficcionais, como fazer com que o leitor tenha esse pacto com o autor de, ok, eu sei que o que eu tô lendo aqui é uma história inventada, mas isso precisa ter alguns limites. Então, Umberto Eco fala um pouco sobre isso, sobre o que a gente pode tirar da obra, sobre questão de interpretação, sobre como o leitor ideal deveria se portar frente a um texto. É incrível e já disse uma vez e repito, o primeiro ensaio mudou a minha vida e eu não estou nem exagerando. Vou deixar aqui linkado para vocês também o vídeo em que eu falo um pouco mais sobre esse livro. Então fica aí essa roubadinha. Quarta pergunta: qual o livro mais aguardado do segundo semestre? O primeiro que veio à minha cabeça agora foi um que eu nem sei se vai sair no segundo semestre, tá? Mas vamos lá. Está sendo aguardado há um bom tempo, que é Os Três Mosquiteiros, o último volume, na verdade, da trilogia dos Três Mosquiteiros, que rezava a lenda ia sair no fim deste ano pela Zahar. A gente já tem os 2 primeiros volumes publicados, estão inclusive na minha estante, e eu sou louca
para ler esses livros. Eu adoro o Dumas, mas aprendi minha lição depois das Crônicas de Gelo e Fogo e decidi que só vou dar início a essa série, a essa trilogia, quando o último volume for publicado. Então, estamos aqui no aguardo. Mais recentemente, eu recebi um e-mail da Companhia das Letras falando de alguns lançamentos deles para este ano e eu me interessei por um do Paul Auster, que é o último romance dele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que agora eu não me lembro. Baumgartner é um livro sobre amor, luto e memória. Eu já li 2 livros do Paul Auster, 3 na verdade, e achei maravilhosos. E Os Bastidores, de Martin Amis. Ele ficou muito famoso pelo Zona de Interesse, que foi adaptado para o cinema e falam que esse livro é sensacional. E nesse livro, Martin Amis recupera períodos sórdidos de sua vida adulta e momentos de alegria e júbilo com amigos e mentores. Fala sobre suas obsessões, sobre ser escritor, sobre rivalidade literária na cena cultural, desejo sexual e assim vai. Enfim, eu gosto muito de livros autobiográficos e a personalidade dele me interessa bastante. Então, acho que vai ser um lançamento legal, está na minha lista de querências. Quinta pergunta, qual o livro que mais te decepcionou neste ano? Bom, eu vou partir do princípio de que para haver uma decepção é pressuposta uma expectativa, certo? Uma boa expectativa. O livro que eu menos gostei de ler neste ano foi o Marina, do Zafon. Inclusive tem vlog de leitura aqui, eu vou deixar linkado para vocês. Mas eu já não espero... Assim, não foi um livro que eu detestei ter lido, mas foi um livro que eu achei, tanto faz, sabe? Não precisava, eu preferia ter lido outra coisa, gastado esse tempo com outra coisa. Só que eu meio que já esperava isso, então acabou não sendo uma decepção. Mas um livro que acabou me decepcionando, e é com muita dor que eu digo isso, e acho que vai surpreender alguns de vocês, chega de suspense, é o A Leste do Éden, do John Steinbeck. Sim, o que acontece? O começo deste livro, eu diria que 70% mais ou menos do livro, é perfeito. Mas assim, eu não mudaria um A no livro. Só que ali na parte final, eu achei que o livro perdeu muito a força. E aí eu fiquei um tanto quanto decepcionada. Inclusive, quanto mais eu penso sobre o final do livro, eu sei que muita gente fala bem desse final, quanto mais eu penso sobre o final do livro, menos eu gosto dele. Inclusive, eu estou gravando este vídeo um dia antes da live final do meu Clube do Livro. O clubinho, informações estão aqui na descrição para vocês. Justamente de A Leste do Éden, porque a gente fez uma leitura conjunta, foi a leitura conjunta de junho do meu Clube do Livro, e pelo que eu vi, assim, a maioria esmagadora gostou muito do livro em geral. E eu gostei do livro, só que eu ainda tô digerindo essa decepção do final, sabe? E doeu bastante. Poxa, John Steinbeck. Sexta pergunta, qual é o livro que mais te surpreendeu neste ano? Eu nem vou pensar muito pra responder, porque foi um livro que... Foi o último livro que eu li? Foi o último livro que eu li, que foi o Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner. De verdade, eu amei este livro. Eu já esperava que fosse ser um livro do meu agrado, mas eu realmente não imaginava que seria um livro que mexeria tanto comigo quanto ele mexeu. Nesse livro, a Michelle Zauner fala sobre a experiência dela de perda em relação à mãe. Ela perde a mãe muito jovem para um câncer. E ao falar de tudo isso, não tem como ela não falar da relação dela com a mãe dela, até para que o leitor entenda a magnitude dessa perda, o que essa perda significou para ela. E um ponto muito importante para essa história é que a Michelle é filha de um pai caucasiano, um estadunidense, e uma mãe sul-coreana. E ela sente muito essa conexão com a Coreia, que foi, aliás, onde ela nasceu, apesar de que ela vai bem cedo para os Estados Unidos, mas enfim, ela sente muito essa conexão com a Coreia do Sul através da mãe dela, das comidas que a mãe dela prepara, e a maneira com a qual ela aborda tudo isso. Nossa, é um livro muito bonito, muito corajoso e que me fez ficar morrendo de vontade de experimentar comida coreana. Sétima pergunta, para essa eu dei uma adaptada com certeza, porque a gente tem aqui nova obsessão literária, que é como eu chamo os autores que... É basicamente assim, eu li o livro de um determinado autor, e aí eu fico com vontade de ler absolutamente tudo dele, vou comprando um monte de livro, lendo um atrás do outro. Pois é, isso é uma obsessão literária nas minhas definições. Mas a pergunta da tag mesmo é autor favorito, que lançou o seu primeiro livro nesse semestre, ou que você conheceu recentemente.
Bom, de novo, né? Vocês podem perceber que eu não sou muito boa com coisas contemporâneas. Eu vou falar da Rosa Monteiro de novo, que é autora do meu livro favorito deste ano, O Perigo de Estar Lúcida, porque eu já havia lido um livro da Rosa Monteiro, O A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que aliás fala de luto também. Vou deixar linkada aqui na descrição a resenha que eu fiz. Só que, como eu até comento nessa vídeo resenha, eu tive algumas ressalvas em relação a esse livro, mas fiquei, putz, eu sei que essa mulher ainda pode escrever algo que eu vou amar demais. E ela veio, então, com O Perigo de Estar Lúcida, que me deixou com vontade de ir além na obra dela. Eu tô com um romance, eu só li a não ficção dela, mas tô com um romance aqui, mostrei até pra vocês recentemente, o A Louca da Casa. Então, pretendo ir mais fundo na obra da Rosa Monteiro e também do John Steinbeck. Sim, mesmo com a decepção do ano sendo A Leste do Éden, por causa da parte final, deixando isso bem claro, porque, ai, sério, eu não aceitei ainda, mas foco, eu ainda tenho muita vontade de ler a obra inteira dele, e felizmente tenho muita coisa dele aqui na estante, então, em breve, quem sabe, a gente pega mais um Steinbeck para tentar curar o meu coração. Oitava, qual o livro mais diferente que leu até agora? Escute as Feras, da Anastasia Martin. Neste livro, tem vlog de leitura para ele. Olha só, gente, arrasando nos vlogs de leitura. Eu vou deixar na descrição aqui para vocês. Mas neste livro, a Anastasia fala da experiência dela ao ser atacada por um urso. Sim, ela foi atacada por um urso e foi considerado um milagre ela ter sobrevivido. E a vida dela, como é de se esperar, muda drasticamente a partir desse acontecimento, até porque ela fica bastante machucada, tem que ficar muito tempo no hospital, se recuperando, etc. Mas a vida dela muda de uma maneira que a gente não esperava. Pelo menos eu não esperava. Eu conheço gente que leu esse livro e ficou meio surpresa também. Então, vou deixar o vlog aqui. Vale a pena assistir porque o livro é muito interessante. Nona pergunta. Qual o seu personagem favorito mais recente? O primeiro que veio à minha cabeça imediatamente foi o Samuel de A Leste do Éden. Pois é, gente, muitas contradições nesse livro, mas foi um personagem que me cativou bastante. Ele e a esposa dele, a Lisa também. Ai, os dois moram no meu coração. Décima pergunta. Um livro que te fez chorar neste primeiro semestre? Bom, aí acho que em todos os anos que eu respondi a esta tag, eu falo a mesma coisa e vou falar neste ano também, que é eu nunca chorei lendo um livro. Pois é. Mas cheguei perto com o Aos Prantos no Mercado. Então, bora deixar esse aí, porque entre os que eu li neste ano foi o que mais me fez chegar perto. 11ª, um livro que te deixou feliz neste primeiro semestre. Eu vou ter que falar do... Eu ia falar A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que é o outro livro dela, O Perigo de Estar Lúcida. Eu me senti abraçada com este livro. Sério, a conexão que eu senti com a Rosa Monteiro nesse livro é um negócio que aconteceu poucas vezes ao longo da minha vida de leitora. Nível eu tá lendo uma parte do livro, aí eu pensar, putz, e aí tem aquilo e aquilo e aquilo, né? Meio que tá conversando com a autora, sabe? É muito fácil de fazer isso com o texto da Rosa Monteiro, aliás, porque realmente parece uma conversa. E aí, no parágrafo seguinte, ela tava falando daquilo que eu complementei, o raciocínio, sabe? Eu fiquei, meu Deus, foi maravilhoso. Sério, a minha experiência de leitura com esse livro, maravilhosa. Mas é isso, foi a minha experiência de leitura, porque como eu acredito que eu até falo no vídeo em que eu discorro mais sobre o perigo de estar lúcida, tem algumas partes que podem ser um pouco de gatilho para algumas pessoas, então fica essa ressalva aí. 12ª, melhor adaptação cinematográfica de um livro a que você assistiu até agora. Nossa, vai ser difícil, hein? Porque eu assisti a praticamente todos os filmes que foram indicados ao Oscar deste ano e vários são adaptações. Só que temos um porém, eu não li nenhuma das obras base. Vocês acreditam? Temos aqui Poor Things, o Pobres Criaturas, Sociedade da Neve, ficção americana não ficou isso, né? Ficou ficção americana? American Fiction? Não sei. Agora eu sei, chequei no Google, ficou ficção americana mesmo. E A Zona de Interesse. E entre esses, o que eu avaliei com a nota mais alta foi Poor Things, Pobres Criaturas. Então, pode ficar com esse. Mas o texto original que eu tenho mais vontade de ler entre todos esses
é o de ficção americana, baseado no Erasure, do Percival Everett, cuja obra eu tenho muita vontade de conhecer. Aliás, recentemente eu retomei a minha newsletter, eu vou deixar o link aqui pra vocês, e eu falo das minhas impressões de todos esses filmes e mais alguns. Quer dizer, o Sociedade da Neve eu não falo, porque não ficou entre as melhores coisas a que eu assisti no primeiro semestre, mas todos os outros estão lá, então link estará aqui na descrição também pra vocês. 13ª, sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo. E eu acho que também todo ano eu fico com essa dúvida, se é a resenha de outra pessoa ou a minha própria, então acho que eu faço as duas, só que seguinte, eu acho que eu nunca assisti a tão poucas resenhas no ano como neste ano. De verdade. Eu não consigo lembrar de uma resenha a que eu assisti neste ano. Colegas booktubers, me perdoem caso eu tenha esquecido da resenha de vocês, mas eu não lembro nem das minhas, pra vocês terem noção. Então, bom, eu vou falar de uma minha. E tivemos poucas resenhas aqui no canal. Neste ano eu tô um pouco em crise com o formato resenha, mas isso é papo pra outro vídeo. Talvez, quem sabe. E vamos ficar com a de A Vida Imortal de Henrietta Lacks, porque eu amei este livro merece ser mais conhecido e eu fiz resenha dele, então vale a pena assistir, sério, gente. Esse livro, essa história, e saiba, ela teve impacto na sua vida. Para descobrir como, assista a resenha. Olha só que marqueteira ela. Socorro. 14ª pergunta. O livro mais bonito que você ganhou ou comprou neste ano? Vamos ver aqui. Eu tenho registros dos meus livros de novos na estante, né? Já achei aqui. Certamente Os Miseráveis, que eu ganhei da Edla de aniversário, na edição da Penguin Classics Deluxe. Sério, este livro, eu vou deixar a capinha aqui. Eu vou deixar também uma filmagem agora mostrando pra vocês o livro mais em detalhes, porque, sério, que coisa linda. Eu amo essa coleção e fiquei muito feliz quando ganhei esse presente da Edla. Então, fica com o posto de presente mais bonito deste ano. Por fim, 15ª pergunta. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Bom, eu costumo fazer no começo do segundo semestre também um vídeo falando dos meus interesses dos últimos tempos, o que eu acho que pretendo ler até o fim do ano, e prestem atenção no pretendo, porque não necessariamente essa lista se concretiza. Mas vamos lá, vou me limitar a 3 livros que eu tenho certeza de que lerei neste ano. Vamos pensar, eu vou pegar 2 do meu Clube do Livro e um que tá no meu projeto de 5 livros para 2024. E então, das leituras conjuntas, O Mestre e Margarida, leitura conjunta no mês que vem, no Clubinho. Aliás, em breve eu vou fazer um vídeo aqui explicando tudo direitinho, como é que vai funcionar, mas é um dos meus livros favoritos da vida, já tem resenha aqui, vou deixar na descrição pra vocês, eu tô ansiosíssima pra reler esse livro. A Insustentável Leveza do Ser, outra releitura pra mim, e essa é uma releitura que, eu confesso, eu tenho medo de fazer, porque foi um livro muito importante na minha adolescência, e eu não sei se vai permanecer assim, então eu adiei essa releitura por muito tempo, mas a galera do clubinho pediu demais, então vamos ter em outubro. Isso, outubro, releitura de A Insustentável Leveza do Ser. E um dos livros que faltam ainda ler, que estão no meu projeto de 5 livros para 2024, é o Appointment in Samarra, do Frank O'Hara. Então, inclusive, acho que pego ele neste mês ainda para ler, para adiantar a lista, que aí fica faltando só um. E vamos parar por aqui, senão eu começo a lembrar de outros e este vídeo não acabará nunca. E agora eu queria saber de vocês, qual a melhor leitura que você fez neste ano? Deixa aqui nos comentários pra gente, vou adorar saber. Se quiser responder também a mais uma pergunta da tag, fique mais do que à vontade aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.